boa noite, né? Nós vamos dar início, então, aos nossos trabalhos, às oficinas pedagógicas, né? Já de antemão, né, eu agradeço à professora Lúcia por ter aceitado o convite, né? E também a, aceitado falar com a gente e mudar a data, né? Porque nós tínhamos marcado inicialmente para a semana passada, mas como bateu com a atividade da brinquedoteca, da sala de leitura, né, nós optamos em, né, deixar um único dia específico pensando isso, né? Então, de antemão eu já agradeço, né, a professora Solange, que fez o convite inicial, me mandou um currículo da Lúcia, mas eu não vou falar esse currículo, vou deixar para a Lúcia se apresentar, né? Eu acho que é mais importante isso, né? Eu quero agradecer imensamente pela atenção, pelo carinho da professora Lúcia Moraes, por estar aqui conosco, compartilhando os seus estudos, né? E vocês vão aprender muito, vocês vão gostar. E a professora Lúcia, depois vai passar para vocês, ela tem outras oficinas, ela tem blog, ela tem muito material. Eu digo que ela foi o nosso tesouro, né? Nós achamos um tesouro no contexto indígena e que é muito prazeroso ouvi-la falar, comentar sobre a sua própria trajetória, sobre a sua experiência de vida, como que ela construiu esse belo trabalho, né, com muito esforço, com muita sabedoria. Então é um imenso prazer. Eu estou muito feliz, primeiro por ela ter aceitado, né, o convite de estar conosco. Segundo, por ter achado esse tesouro que vai agregar muito para cada um de nós, né? Então, eu acho assim que todos nós vamos sair dessa oficina totalmente diferente, né? E eu gostaria muito que vocês seguissem e acompanhassem o trabalho da Lúcia, porque é um trabalho assim fantástico nessa área. Eu acho que a gente tem que aprender muito, muito mesmo, né? Porque são poucos conteúdos que se destinam à literatura indígena, à mulher indígena, né? E a Lúcia, ela faz uma fala com muita sapiência, né? E ela traz essa fala da sua própria vivência. Então, e isso é muito importante, porque é o relato de uma história vivida, né? E isso é muito importante. Eu vou pedir para a Lúcia se apresentar, para que vocês a conheçam. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Sejam muito bem-vindos os nossos acadêmicos da pedagogia indígena, os nossos acadêmicos da pedagogia, os nossos acadêmicos da pedagogia do campo, né, para que vocês possam ter uma noite assim maravilhosa. E ela vai nos agraciar com uma contação de história, a qual ela nos emociona, né? Então ela é muito assim maravilhosa, né? Na forma como ela expõe toda essa questão do ato de ler, do ato de contar, vai ficar com vocês. Então eu passo a fala para a Lúcia. Muito obrigada. Eu que agradeço essa apresentação emocionante. Quando falam da gente assim com tanto carinho, né? É tão bom. E boa noite a todos, todas que estão aqui. Eu estou muito feliz, sabe, aguardando assim com muita ansiedade esse momento com vocês. E é um prazer, uma honra, felicidade, tudo que vocês possam imaginar, eu estou sentindo nesse momento em estar aqui com vocês. O meu nome é Lúcia Moraes Tucuju, do Amapá. Eu ia até fazer uma brincadeira com vocês, para que vocês imaginassem de onde eu vim, o lugar mais longe que vocês pudessem imaginar. É bem longe, né? Lá no meio do mundo que eu vim do Amapá. E eu moro no Rio de Janeiro há 22 anos. Estou agora, nesse momento, em Botafogo, Rio de Janeiro. É importante, né, que saibam onde eu estou nesse momento, né?
Então, eu sou do Amapá, fui criada com a minha mãe, minha avó, e depois que eu vim para o Rio, eu vim de lá só com ensino, naquela época, o antigo segundo grau, e o resto da minha formação, até onde eu estou, onde eu estudei, ainda pretendo estudar mais, porque sempre tem coisa para se estudar. O estudar nunca é infinito. Cada vez que a gente estuda, a gente descobre coisas e mais coisas, e para mim foi muito difícil estudar aqui no Rio, por incrível que pareça, porque eu vim em casa, depois eu faço um pouco, passei lá pela minha início mesmo, né, que é o que eu acho que vocês querem saber também, a minha base, o início da minha infância no Amapá. Então, eu vim casada, né, para o Rio, e as dificuldades que eu encontrei para estudar. Outras dificuldades que a gente enfrenta, né, quando é indígena, o preconceito, que na época a gente passa, eu mesma, eu nunca imaginei que fosse preconceito. Meu filho, outro dia, falando para mim, mãe, quando eu ia para a escola, ficava fazendo para mim, ele falou, sofria preconceito e nem sabia. Hoje eu entendo que isso era uma forma de preconceito comigo. Ficava fazendo assim, Ele foi estudar numa escola que ele estava tão tímido, tão envergonhado. Imagina uma criança com 7 anos, pequenininho. Aí ele ficava assim, abaixadinho, aí ficava falando, os meninos tudo branquinhos, loirinhos, zona sul do Rio, né? Ele falou assim, eles falavam assim, o que é isso? Aí, não sei, eu acho que é índio. Gente, quando ele me conta isso hoje em dia, na época ele não me contava, me dá um aperto no peito, né, em saber que ele passou por isso, né? Eu acho que é índio. Eles tratando ele como se fosse um bicho selvagem, né? Uma coisa assim. É isso. Então, eu vim de uma infância muito feliz, livre, criada brincando no rio, né, tomando banho no Rio Amazonas, com a minha avó pescando, vendo minha avó ir para a roça, ouvindo muitas histórias, dentro da canoa, na beira do rio, debaixo do mosquiteiro, porque para aí eu acho que não tem mosquito, que lá nós chamamos carapanã. Nem sei se vocês sabem o que é mosquiteiro, porque varia muito de etnia, de cultura, de povo para povo, varia muito. As pessoas querem colocar tudo, é índio, tudo índio. Primeiro que não é índio, né? Já não sei se vocês falaram para eles, se falaram para vocês, somos indígenas. Aqui colocaram, sim, usamos mosquiteiros. Mas não chama o carapanã, né? Porque nós lá no Amapá chamamos carapanã, e aqui para cá, sul, sudeste, tudo, qualquer mosquito, tudo é mosquito. Então a gente dormia debaixo do mosquiteiro, mosquiteiro grande, o maior mosquiteiro. No maior mosquiteiro dormia a maior contadora de história que eu conheci na minha vida, a vovó. E lá, para mim, aquele mosquiteiro dela era um castelo. E à noite, a casa era na beira do rio, no meio do mato. E quando contava as histórias, lá também são outras culturas, outros folclore que chamam, que para nós não é folclore, para nós é de verdade. As nossas histórias são verdadeiras. Então, ela contava as histórias da Matita Pereira, e eu ficava escutando ela contar aquelas histórias debaixo do mosquiteiro. E na beira do rio, quando ela estava descascando a mandioca, quando ela estava pescando, ela não contava muito. Uma vez ou outra ela contava, porque ela dizia que não podia contar história de dia, não. Dizia que só à noite podia contar. Que quem contava história de dia criava rabo. Aí, às vezes, ela contava, ela acabava esquecendo, ficava contando, para a gente não ficar pulando na beira dentro d'água, porque senão os encantados iam levar a gente para as profundezas
do rio e nunca mais voltavam. Então, a gente ficava com febre, doente. De noite, quando escutava assim, um cachorro latindo, chorando, ela dizia, olha, foi toda aquela bagunça que vocês fizeram durante o dia, agora estão batendo nos cachorros. Então, para nós, se você for hoje lá no Amapá, vocês vão ouvir essas histórias lá, a gente acredita piamente nessas coisas. Porque fala que a história do indígena é lenda, é folclore. E por que a do branco não é? A mesma coisa quando me chamam para ir em alguma escola, algum evento, contar histórias, as narrativas, as lendas, os mitos. Querem que eu vá caracterizar. Você vem caracterizada, né? Você vai vir com aquela pintura no rosto. Aí eu falo, mas por que precisa? Você me olhando, não dá para dizer. Então, se nós indígenas temos que ir fantasiado. E os brancos, por que não vão? Por que não se veste igual a Princesa Isabel? Igual daquela época que eles chegaram no Brasil e que eles estavam querendo ir para a Índia, né? No erro de percurso, chegaram ao Brasil, se depararam com os indígenas e eles apelidaram. Gente, eu fico emocionada quando eu falo isso, me arrepio, fico muito, muito emocionada vendo lá a luta dos indígenas lá em Brasília, com esse não temporal, lutando por uma terra que é deles, que é nossa, gente. Quando chegaram ao Brasil, tomaram as terras e se apossaram. Como é que eu posso explicar para vocês? Se apossaram, tiraram a nossa língua e nos fizeram, ensinaram para a gente falar outra língua, a língua portuguesa. E agora está todo mundo querendo aprender a falar inglês. Por que não retomar nossas raízes, estudar? Por que não estudar o tupi, estudar a língua originária de cada povo que tem? Cada povo tem a sua língua, a sua linguagem, a sua cultura. Mas tiraram no estudo, eu fico assim, falei assim, gente, é um absurdo. A gente está brigando pelo que é nosso, pelas nossas terras. Tomaram tudo e ainda nos apelidaram de índio. Não somos índios, somos indígenas. E outra coisa, mais ainda, povos originários. E mais além, o nome de cada povo. Vamos chamar Munduruku, Guarani, Caiangangue, Tucuju, Ayampi, Pataxó. Não é isso, meus parentes que estão aqui? Estou errada? Estou falando besteira? Então, é isso, né? São coisas assim que foram nos tomando, que foram se apossando. Alguém falou, está certíssima, parente, a Cristiane. Pois é, foram nos tomando e acham que a gente tem que andar pelado. Olha, uma coisa, quando eu cheguei no Rio, imagina, 22 anos atrás, eu estava bem jovem, né? Eu chegava aqui, eu me encantei pela Quinta da Boa Vista. Quem já veio no Rio de Janeiro conhece a Quinta da Boa Vista? É um lugar muito bonito, que tem água da natureza, enorme, enorme. E meu filho era bem pequenininho, quando eu vim, ele tinha um ano e pouquinho, nasceu lá. E eu queria ir para lá. Eu falava para as pessoas que eu estava conhecendo, fazendo com amigas, né, elas falavam assim, eu dizia assim, vamos para a Quinta da Boa Vista, a gente faz lá um piquenique. Lá, que programa de índio, eu não entendia, né, quando falavam programa, um lugar maravilhoso, onde eu passei a maior parte da minha infância. Vanessa está falando. Muito lindo, realmente. E programa de índio, tudo que a gente... Aí eu comecei a ver as pessoas falando programa de índio. Gente, programa de índio é o quê? Programa de índio, para mim é bom, né? E era taxado como uma coisa ruim, feia, chata, né? E quando criança também, mesmo lá em Macapá, que eu fui para a escola, para a cidade,
que me chamavam de Índia Poti. Lá vem, chegou a Índia Poti. Gente, aquilo para mim aquilo era uma coisa tão feia, horrorosa. Eu me achava a pessoa mais feia, a menina mais feia da escola. Aquilo de Índia Poti, fazia para mim, Índia Poti chegou. Então eu ficava sempre me achando feia, né? E hoje em dia não. Hoje em dia eu quero mesmo que diga que eu sou indígena, quero mesmo, não quero ser diferente, não. Quero ser o que eu sou e honrar o sangue nas minhas veias. Eu luto por isso todos os dias, com todas as minhas forças. Então, voltando à questão, que a gente tem que vir pintado, cadê isso? Cadê o cocá? Cadê a pena? Cadê não sei o quê? Cadê não sei mais lá? Eu falo, e por isso que eu foco tanto na formação para professores, porque o professor, a culpa é o professor, porque passa errado, tá só trabalhar a cultura indígena no dia 19 de abril. Gente, o professor só conhece isso também, coitado, ele também é leigo no assunto. Como é que ele vai passar a ensinar para os alunos deles, pequenininhos, o que nem ele conhece, que nem ele sabe? Então, essas coisas, quando me convidavam para ir em escolas, que me recebiam, que eu via aquelas coisas tudo estereotipada, as crianças todas bonitinhas, com colar de macarrão pintado, pena, as coisas de EVA, feito cocás, que eles nem sabem o significado disso. Todos pintados, que eles nem sabem. Tem que ver que cada pintura dessa, cada grafismo desse tem um significado, cada pena de cocá tem um significado, um maracá desse tem um significado quando a gente soa esse maracá, cada pena. Então, não é assim, só porque tem que cumprir uma coisa pedagógica na escola e as crianças vão sair todas pintadinhas, que nem sabem o significado. Então, aquelas coisas foram me incomodando, me dando um desconforto. Eu falei, vou fazer formação para professores. Comecei, fui fazendo. Claro, a gente vai estudando, vai aprendendo com os mestres, vou aprendendo, vou procurar, vou pesquisar. Quando eu falo as coisas, eu sempre procuro me embasar. Eu já volto, eu vou lá porque eu lembro de coisa, mas já eu volto no que eu estou falando. Para fazer uma oficina ontem de A Voz da Mulher Indígena na Literatura, eu fui pesquisar, fui estudar. Então, eu vi que a primeira mulher indígena escritora foi Eliane Potiguara. Mas eu vi na internet. E eu já sabia mais ou menos, mas eu fui pesquisar na internet. A gente não deve confiar tudo que tem na internet, eu confio nos livros. E aí eu fui, tenho o contato dela, passei lá um zap para ela, parente. É verdade, você foi mesmo a primeira escritora indígena? Ela disse, sim, fui eu. Porque quando a gente vai passar uma informação, a gente tem que ter certeza. Porque eu vou passar para o pessoal todo, aí um dia ele vai replicar, ele vai passando. Tá, mas como é que você sabe disso? Ah, foi a professora Lúcia Moraes que falou. Eu tenho certeza, porque Eliane Potiguara me deu certeza que foi ela. E aí, então, aí isso foi me incomodando, eu falei assim, não, eu vou fazer formação para os professores, porque eu acho que eles que vão passar para os alunos deles, eles que têm que saber. E essas coisas, começar mesmo bem engatinhando, é um trabalho de formiguinha, que aos poucos a gente vai semeando, vai plantando, vai... E que eu acho que a literatura, a cultura indígena, tem que estar desde o bebezinho, desde o berçário até a faculdade, mestrado, por todos os ciclos, todos os períodos, tem que estar presente. Então, essas professoras de educação infantil têm que falar para as crianças, meus amores, esses indígenas que vocês veem, isso é uma ideia totalmente equivocada e distorcida. Esses indígenas, que a gente ainda está passando distorcido, é lá naquela época, 1500 antigamente. Hoje em dia, os indígenas estão na literatura, todo mundo de boca aberta, quando eu apresentei as mulheres indígenas, tudo doutoras, mestras, poetas, sabe, ficaram assim,
porque passa aquela coisa do indígena preguiçoso deitado na rede pescando. Cadê o Daniel Munduruku, que ganhou o prêmio, o Jabuti e outros milhões de vários prêmios e está concorrendo agora à BL? Não é? Cadê o Krenak? Tem o Krenak, tem a Márcia Cambeba, que foi a primeira mulher indígena a assumir um cargo lá esqueci o cargo, mas ontem eu falei nela na aula. Lá no Pará, é mestra, ela é geógrafa, é fotógrafa, ganhou um prêmio ano passado, um prêmio da Academia Internacional do Brasil, o Focus Internacional. Eu mesma, modéstia à parte, falando, cheguei ia falar até disso depois, acho que é melhor falar depois, para vocês entenderem a minha trajetória. Então, é isso que tem que falar hoje, gente, dos nossos indígenas, onde é que eles estão. Me procuraram esses dias para ajudar a fazer um livro, um manual dos indígenas, dos guaranis lá de Bracuí, lá de Angra dos Reis. Como é que havia umas panelas, mostrar umas panelas, como é que a casa, com a precariedade e tal, como é que eles vivem. Falei, olha, eu na verdade, eu não estou muito querendo focar muito essas coisas. Eu estou querendo focar mais nesses jovens aqui que estão estudando, esses jovens indígenas que estão estudando, que querem ser alguém na vida, que querem ser um médico, que querem ser um diretor de cinema, que querem ser um professor, que querem ser seja lá o que for o sonho de cada um. É nesses aqui, porque essas crianças, eu vou também na aldeia lá dos parentes, tendo os filhos do Tupanzinho, que estão tudo pequenininhos, eles não vão ficar a vida toda lá, eu falei para ela. Daqui a pouco, ela conhece ele, daqui a pouco as crianças do Tupanzinho vão para a cidade e vão para a faculdade, vão estudar, e eles vão ter os sonhos deles, eu acho que eles vão querer ficar a vida toda lá. Então, como se a vida deles tem que se resumir a isso. E a gente também fica também numa coisa, uma luta de querer ser alguém para provar, porque senão a gente não vai ter o nosso lugar. Eu lutei e luto todos os dias para ser alguém, não para provar nada para ninguém, mas para mim. É uma questão de satisfação minha desde criança, desde pequenininha. Minha avó, sem saber ler, minha mãe lia bem pouquinho. Eu não fui criada num monte de livros, mas olha, tantos livros que eu tenho, porque eu amo ler, eu amo livros. E eu sempre gostei de ler. Eu lia, o que eu conhecia de escritores, de autores, era naqueles livros pedagógicos que tem sempre, né, um texto do autor, tarará. E aqueles livros que a gente passava a ler por obrigação, que tinha uma prova depois dessa leitura, não é? Vocês passaram por isso também, né, Rodrigo e Solange? Mas a minha avó dizia, minha filha, você tem que estudar, você precisa estudar, porque tem que estudar mesmo. Eu não estudei porque ela estudou as razões dela, nem tinha, né? E eu sempre tive essa coisa de querer estudar. Mas o que é que eu fiz? Resolvi casar. Tive um filho. Depois eu vim para o Rio. A minha vida era assim, bem Amélia, acomodadinha, e cuidando de marido, da casa, tal, nananã. Um dia, levando meu filho para a escola, uma amiga minha disse assim, tem um lugar ali que está tendo umas oficinas de reaproveitamento do lixo, do sucata, não sei o quê, uns jogos. Vamos lá, é só um dia na semana, a gente leva as crianças para a escola, quando vai lá, faz o curso, e na volta a gente pega eles. Gente, eu fui para essa oficina. Depois daí, eu me destaquei nos trabalhos manuais, e um dia a professora do curso me chamou para ir com ela em Petrópolis dar aula para outros professores. Daí surgiu
para estudar. Como eu vim de Macapá só, eu tinha feito só o ensino médio, naquela época o segundo grau, e aí surgiu para fazer o normal, tinha que ter o segundo grau, eu tinha, mas tinha que estar trabalhando numa instituição comunitária ou municipal. Eu não trabalhava. Meu marido falava assim, ele não era indígena. Ele falava assim, para você vai trabalhar, você nunca vai trabalhar, você nunca vai ter carteira assinada. E eu acreditava nisso, achava que nunca. E aí eu eu disse, eu vou estudar. Fui estudar e fiz o normal. E depois do normal, veio a graduação, pedagogia. E ele lá mudou as coisas em casa, porque começaram a ficar louça suja, um filho pequeno, e as coisas não eram mais. Ah, sim, tinha que estar trabalhando, porque tinha que trazer troca de experiência da escola. Fui para uma creche no Morro Tabajaras, em Copacabana, arranjaram um trabalho para eu poder fazer o curso, a coordenadora de lá, porque gostou muito das minhas habilidades manuais, de jogos, e aí eu fiquei lá trabalhando na creche como recreadora. Depois, eu já estava quase me formando em pedagoga, e eu falava assim, mas eu quero minha carteira assinada como professora, eu não quero que seja só recreadora. E aí, um dia eu pedi as contas, sem ter nenhum emprego em vista, nada, eu fui. Porque eu falei assim, eu vou à luta em busca de um trabalho que eu quero ser contratada como professora. Só que eu nem contei para vocês, quando me jogaram dentro de uma creche com 20 crianças, de 2 aninhos, eu não sabia o que fazer. Disseram assim, a professora falou assim para mim, olha só, é muito fácil, você coloca 4 na massinha, 4 nos livros, 4 nos legos, 4... Né? E aí é só isso. Menina, quando a professora saiu da sala, que eles testam a gente o tempo todo. Quando ela saiu da sala, eles pegavam umas gavetinhas com os legos e jogavam, e rasgavam livros, e massinha começou a ter guerra. E eu desesperada. Gente, de verdade, eu ficava assim. Isso há mais de 15 anos atrás. Aí eu disse, meu Deus, que isso? Desesperada. Aí, quando eu vi, enquanto eu catava os legos daqui, 3, 4 estavam se mordendo aqui atrás de mim. Menino. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha domínio nenhum de turma, não conseguia fazer rodinha, não conseguia nada. Quando foi um dia, eu apaguei a luz e fiz uma voz assim, de uma história. Aí eles ficaram quietinhos e comecei a contar uma história, ter um pano na cabeça. Eles foram pertinho de mim, eu falei, é por aí. E foi daí que eu comecei a contar as histórias. A partir daquele dia, eu comecei a ir nas minhas memórias. Olha a importância das nossas memórias, da nossa ancestralidade, do que eu vivi com a minha avó. Comecei a contar as histórias que minha avó contava. Comecei a cantar as cantigas que ela cantava. Fui rebuscando as minhas memórias, fui lá no fundo das minhas memórias, e foi graças às minhas memórias, lembranças da minha avó, foi que eu fui conseguindo a ter o domínio de turma, sem precisar dar um grito, sem precisar puxar no braço de nenhuma criança. Foi com as histórias. Indo lá naquele ponto que eu falei, que eu pedi as contas, e aí eu disse assim, eu comecei a ficar encantada, muito encantada com as coisas do Rio de Janeiro. Teve o Simpósio Internacional dos Contadores de Histórias, fui parar lá, encantada com os contadores de histórias, com violão, com pandeiros, com roupas, fantasia, tanta coisa. Eu falei, eu quero ser isso, quero isso para a minha vida. E comecei a contar histórias assim, tarará, Vocês nem sabem o que aconteceu. Depois eu tive que voltar, dar vários passos para trás, que eu percebi
que o contar histórias. Minha avó, quando contava histórias, ela não colocava nada. Fumando cachimbo, poc, 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 lá, ela contava a história. Descascando a mandioca dentro, na beira do rio, carregando o jamaxi, o paneiro na cabeça. Ela vinha cantando as músicas e contando, enquanto mexia a farinha com rodo no forno, descamando o peixe. Ela contava as histórias dentro do mosquiteiro. Ela não precisava de nenhuma peruca, de nenhuma fantasia para contar. E eu fui me dar conta que eu tinha que contar. Do jeito que eu estou aqui, eu posso contar umas histórias. Claro que eu posso usar assim, uns adereços, acessórios, fantoches, bonequinho. Mas eu fui perceber que eu queria ser uma contadora de histórias igual a minha avó. Eu não sou, né? Mas eu tô fazendo, estudando para isso. Onde eu estiver, do jeito que eu estiver, a minha palavra é que vai falar por mim, é que vai dizer. Então, eu fui, né, para esses eventos, para essas coisas. O que eu posso dizer para vocês, que o resgate das minhas memórias, da minha essência, da minha ancestralidade, é o que sempre falou e fala até hoje. Eu procuro manter cada vez mais isso, e a dos meus parentes. Minhas oficinas agora é contação de histórias indígenas, mediação de leitura indígena com os livros. Claro que eu tenho que conhecer Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Manuel de Barros. Amo todos eles, sim. Mas a literatura indígena não é reconhecida ainda como literatura indígena. Pode chegar numa livraria para ver se tem o canto de literatura indígena. O que está lá, os livros indígenas, do Daniel Munduruku, do Krenak, do Opixana, estão lá como folclore. Ainda não é reconhecido. E quantos escritores maravilhosos nós temos aqui, indígena. Então, cada um de nós aqui, vamos fazer esse trabalho de formiguinha. Quantos outros vão? Eu estou vendo aí essa movimentação nessas minhas oficinas, sabe? Fiquei tão feliz com uma professora de Itaguaí, inclusive eu vou participar do seminário da 100 anos de Paulo Freire. Eu vou falar por que a literatura indígena. Ela me convidou. Ela deu o seminário, a formação deles, todinho, a jornada acadêmica, com tudo que ela aprendeu, que ela ouviu falar, gente. Ninguém está chamando mais, esse povo aí não está mais chamando índio, estão chamando indígena, povos originários. E eu, assim, viu assim, o trabalho de Formiguinha, como é que é? Ela falou para não sei quantos professores. E esses professores vão falar para os seus alunos, vão chegar em casa falando para o pai, sabe? E é isso, gente. Falei muito, né? Me empolguei. E aí eu nem contei para eles um pouquinho também que eu... sim, e através da contação de história, das narrativas, eu sempre falava para as amigas lá da faculdade, um dia eu vou ganhar a vida contando histórias. E aí eu fui... Meu sonho, desde criança, eu fazia teatro lá no mato, sem nunca ter visto um teatro na minha vida. Eu botava um pano, reunia as crianças, e eu tinha vontade de essa coisa de teatro, sempre eu gostei muito da arte. E em 2018 teve um espetáculo, Arandu, Lendas Amazônicas, vocês podem ver no Google, no YouTube, Arandu, Lendas Amazônicas. E eu fiquei em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil 1 mês. Lotou, gente, uma fila quilométrica a ponto do funcionário do banco dizer, acabou os ingressos para Arandu.
fez tanto sucesso que foi prorrogado por mais um mês. Em 2019, o Banco do Brasil nos procurou, eu e o diretor de teatro, Adilson Dias, que também ele é indígena também. A mãe dele era indígena, então ele né? Ele nasceu na aldeia, a mãe dele, ele é. E ele é o meu companheiro, ele é o diretor de teatro, ele foi convidado para fazer a turnê de Arandu nos CCBBs de todo o Brasil, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. E você não tem noção como foi a experiência de público. Mesma coisa, esgotava os ingressos. Foi muito emocionante quando você acorda e você vê seu rosto estampado nos jornais, nas bancas de revista, e sai, vai dar entrevista na rádio, vai para a televisão, lá em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, um sucesso tão grande, eu realizando meu sonho de levar a cultura, gente, a nossa cultura indígena. E quando vinham aquelas pessoas emocionadas, chorando, Lúcia, eu consegui imaginar o rio que você fala nas histórias. Eu consegui imaginar as árvores. Então, para as crianças, a gente consegue, não precisa botar um rio. Não foi preciso o diretor, a produção, botar um rio ali no teatro para eles imaginarem aquele rio. Sabe? E eu posso dizer que a minha cultura me levou para o teatro. E agora, recentemente, terminei de fazer uma pós especialista em literatura infantil e juvenil. Fui convidada para dar aula em 2 pós-graduações étnico-raciais, com estudos afro-indígena, e a cultura indígena me levou para ser professora de uma pós-graduação, aquela professorinha que estava lá no berçário, lá atrás, limpando o cocô, assoando o nariz. Muitas amigas minhas ainda estão lá, mas eu não, eu tive um foco, um objetivo, com todas as dificuldades, perrengues que eu tive, que eu enfrentei com o marido. Separei dele, claro, né? Ele não queria que eu estudasse. Tinha que separar, né, gente? Tive que dizer, não dá. Queria me maltratar, queria me bater, porque eu comecei a viajar para os seminários. Imagina, eu fico pensando, se ele ia aguentar agora, 2018, 2019, eu viajando por tudo quanto é lugar, e já viemos com proposta de ir para a Europa. Aí veio a pandemia e brecou a gente. Então, eu acho que o estudo é uma coisa que a gente tem que dar prioridade. Então, no caso eu, né, meu desejo, meu sonho, e foquei nessa coisa da literatura indígena, da arte indígena, e procurar tirar esse pensamento quadrado que as pessoas têm, porque nosso pensamento do homem branco é quadrado. Daniel Munduruku fala isso, não sou eu. Daniel Munduruku, um grande mestre, filósofo, estudioso, que fala que o pensamento do homem branco é quadrado. A gente está aqui, ó. O mundo do homem branco é quadrado, uma tela quadrada, o celular é quadrado, o prédio é quadrado. Né? Quando ele falou isso, eu caramba, mesmo, televisão é quadrada, eu estou numa sala quadrada. Agora, o do indígena, a oca é quadrada, a gente senta em roda, em círculo, para se olhar nos olhos. Não é muito, muito reflexivo isso, gente? É muito interessante isso. Essa coisa do pensamento quadrado. Vamos desentortar o pensamento também, né? Sair desse quadrado. E é isso, gente. Eu posso tem outras coisas que isso aí é meu currículo, né? Um pouco. Faço parte da Academia Internacional de Letras do Brasil, sem ainda nem ter um livro solo. Mas ela quis me colocar como membro dessa academia, porque ela falou: você tem textos publicados? Tenho. Falei até para ela, eu sou a rainha das coletâneas, estou em vários livros com meus textos. Agora vai sair, setembro, outubro, vai sair um livro, meu primeiro livro solo, que é Tucumã,
que é literatura infantil, vou mandar para vocês quando sair, e estou participando de um edital onde vai sair o Piracema, se passar, mais um. Esse vai ser o universo das mulheres, esse vai ser adulto, de poemas adultos também. E é isso. Obrigado, Lúcia. Então, eu achei um vídeo do espetáculo aqui da Lúcia, eu vou colocar aqui no chat para vocês, depois vocês olhem com calma o espetáculo, o link. Nós já pedimos para a Lúcia fazer uma contação para nós, né, Solange? Daqui a pouco a gente pede. Eu só vou passar uns recados administrativos, né, enquanto a Lúcia toma uma água e descansa um pouco a voz. Pessoal, com relação à certificação, né, depois a Lúcia também passa para mim os dados dela, no final do projeto a gente consegue certificar a Lúcia como palestrante dessa noite e os demais como membros da oficina, né, pela instituição. Aqueles que são da pedagogia regular, que não fizeram a inscrição prévia, está aberto no site do laboratório um formulário, deixa eu até colocar aqui o site do laboratório, não esqueçam de fazer a inscrição, pelo menos na oficina da Lúcia, para que a gente consiga, deixa eu colocar aqui um tracinho, para que a gente consiga depois certificar, porque sem dados como CPF, nome completo, a gente não consegue depois, né, tirar a certificação. Né? Então, a certificação da noite. Então, quem não fez, faz a inscrição, e quem já fez, né? Depois também, né, interage no chat, pelo menos coloca o nome, que daí a gente pega a presença pelos nomes que estão no chat. Né? Depois coloca o nome completo também no chat. Né? E quem não fez a inscrição, faz lá, né, no site do laboratório. Solange? É muito importante ouvir essa trajetória, porque muitas vezes, enquanto acadêmico, nós passamos por várias dificuldades, mas nós temos que almejar que as dificuldades passam, mas a colheita continua, né? Então, vocês, nesse momento, vocês estão semeando, mas a colheita vem, né? E eu gostei muito da fala da Lúcia, que ela nos mostra que tudo é possível quando você tem um sonho, quando você persiste. E como ela mesmo comentou, não foi fácil a sua trajetória, mas ela está aí, dando um belo exemplo, né, com peças em cartaz. Logo acaba a pandemia, né? Há possibilidade da continuidade a esse sonho. Então, fica para todos nós uma esperança, né, de que dias melhores virão e que vocês, neste momento, enquanto acadêmicos, devem pensar e refletir, né? Como que eu, enquanto professor indígena, dentro de uma própria escola, na aldeia indígena, posso fazer a diferença? Né? Então, sempre colocar em vista que você pode fazer a diferença. Né? E o pessoal que está na pedagogia do campo também pode fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Né? Então, eu vejo assim, nós temos que focar nos nossos sonhos e fazê-los com que eles se concretizem. Né? Então, eu acho assim que a fala da Lúcia nos mostra que é possível, né? Que nós podemos tornar real os nossos sonhos. E isso é muito importante. Né? Então, pensem, vocês que vão atuar nas escolas, né? Que professor você vai ser? Que contexto você vai desmistificar? Né? Isso é muito importante, porque nós precisamos desmistificar tudo isso. E fazer como a própria Lúcia fala, né? A questão de você mostrar que você é oriunda de um povo e que esse povo faz a diferença, que ele existe e que ele está aí e que nós temos, nós brancos, a raiz, a nossa raiz está no contexto indígena. Nós não podemos negar essa raiz. Né? Então, eu acho assim que
a Lúcia foi muito prudente na sua fala. Ela nos trouxe uma experiência vivida, né? Ela nos trouxe a sua própria história. Eu só tenho a agradecer pela bela reflexão que ela nos trouxe e vou passar a fala para a Lúcia, porque agora vocês vão ver como que é uma contação de história. Muito obrigada. Passo a palavra. Que negócio aqui. Lembrando que a Lúcia passou o Instagram dela ali também no chat, né? Vocês curtam lá a Lúcia, né? Curta os materiais. Eu já tô curtindo a Lúcia lá do Instagram, né? Acompanhando ela. Meu Instagram é uma salada, um mix. Mas também tem no YouTube, tem. Eu vi uns pratos esses dias maravilhosos lá. Eu gosto muito de chá. Todo dia eu tomo chá. Aprendi com a minha avó. O chá faz bem, né? Peraí, Pirapora. Que Pirarucu não foi embora? Disse Poranga ao pajé. Pererê, que não era saci, só fazia sorrir do desespero da indígena, que na beira do rio segurava a cauda do peixe. Mas Pororoca chegou e arrastou Poranga para o outro lado do rio, transformando-a em fruto de espinhos, com sementes vermelhas, chamado urucum, da ancestralidade de cada um. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. Quando eu era criança, vovó sempre me dizia, no início, tudo era dia, e que tatu só dormia quando entrava na toca. E quem guardava o segredo da noite era a boiúna, a cobra grande, dentro de um caroço de tucumã, fechado com cera de abelha, na parte mais funda do rio. Tuilá, a filha da cobra, casou-se com Aruanã, um índio muito bonito, mas que tinha uma mania muito feia. Todo dia reclamava do dia. E Tuilá, não suportando mais a agonia do marido, resolveu revelar a ele o segredo da noite, dizendo: Aruanã, Aruanã, meu marido, eu ganhei um presente de casamento de minha mãe. Um presente, sim. É um caroço de Tucumã. Caroço de Tucumã. Sim, marido. Onde ela guarda o segredo da noite. O curioso Aruanã, mesmo sem saber o que era a noite, quis imediatamente na casa da sogra, a cobra, buscar o tal caroço. Tuilá entregou a ele um maracá e disse assim: Aruanã, assim que você chegar na casa lá da minha mãe, acorde-a com este bem forte. Levante o maracá
para que ela acorde. E Aruanã pegou o maracá, colocou dentro da canoa e desceu o rio abaixo, remando, remando, remando. Quando ele começou a sentir barulho da água mais forte, estava ele bem na frente da casa da boiuna. E ele lá levanta o maracá. E surge ela das profundezas da água, com caroço de tucumã entre os dentes, e entrega Aruanã, dizendo: Aruanã, só abre este caroço quando estiver na presença de sua esposa Tuilá. Do contrário, tudo se perderá. Aruanã pegou o caroço, colocou na canoa e voltou para a aldeia, remando, remando, remando. Foi quando ele sentiu alguma coisa incomodar seu peito. O que incomodava o peito de Aruanã, sabe o que era? Era a curiosidade, a ponto dele encostar sua canoa ali, na beira do rio, acendendo uma fogueira, encostando o caroço de tucumã, derretendo a cera de abelha. Bum! Despertando a escuridão. E Aruanã ficou com tanto medo, mas tanto medo, e arrependido por ter traído a confiança de sua esposa Tuilá. Mas assim mesmo, com medo, ele pegou a sua canoa e correu para os braços de sua esposa. Foi pedir perdão. O negócio estava feio para ele. Será que ela perdoou? Mas é claro, né? Claro que ela perdoou o marido. Sabe como é que é, né, mulher, quando está apaixonada? E ela estava tão encantada por Aruanã que ela foi resolver isso. O mundo não poderia ficar assim, não, nessa escuridão. E como prova do seu amor por Aruanã, ela arranca um fio de cabelo e risca o céu bem no meio e divide em duas partes. De um lado, o dia, do outro lado, a noite. No dia que já existia, deixou o sol reinando soberano. E na noite, colocou várias estrelinhas no céu e uma lua brilhante para iluminar os olhos de Aruanã. E em seguida, ela correu até o igarapé, pegou um punhado de lama e esculpiu um pássaro. O pássaro Cajubi, para anunciar eternamente o início do dia e da noite, da história que eu contei aqui. Obrigada. Muito linda, muito sensível. Parabéns, adorei. Adoro ouvir as suas contações de história. Eu acho assim que elas representam não só a cultura, mas
todo o contexto da própria aldeia, né? Eu acho espetacular. Parabéns, Lúcia. Parabéns Obrigada. pelo lindo trabalho que você desenvolve. Passo a palavra. Nós que agradecemos, né, Lúcia? A Marlete está pedindo para falar ali. Marlete, fique à vontade. Eu tava com vontade de falar, assim, porque eu fiquei encantada também com a contação da história, sabe? Porque, assim, na hora que falaram oficina de contar a história, eu pensei, vai ser uma historinha, assim, de criança, coisinha, assim, tipo, assim, mas é para contar para criança também, né? Porque eu vi ela contando a história, assim, eu tenho uma menininha que ela tá com 2 anos, e ela já gosta que eu conte história, sabe? Ela deita na cama, e às vezes ela mama no peito, e eu tô cansada de dar mamar, eu não quero dar mamar, tô deitada, e eu falo assim, Sofia, deita aí, a mãe vai contar uma história para você. Eu conto a história, eu quero que ela durma no final da história, né? Dela fala assim, parece que ela tá dormindo, ela fala, para mim continuar contando mais história. E eu fiquei tão encantada com essa forma de contar história, que a gente vê que a gente não precisa inventar coisas, que do jeito que a gente conta a história, as crianças vão gostar, né? Que vai ser muito maravilhoso. Eu achei muito importante mesmo. Muito mesmo. Parabéns. Obrigada. Muita gratidão por isso. E é isso, é contar com coração, com paixão. Eu costumo falar nas minhas oficinas, nas minhas aulas, que contar histórias é acender um fogo dentro da gente. Porque se você não tiver essa chama acesa dentro de você, não vai fluir. É muito, muito fogo, muita paixão. Tudo que a gente faz com paixão flui, com amor e dedicação. E eu tenho muito, muito amor nas histórias que eu conto, porque eu tenho como referência, como eu falei para vocês, a minha avó. Não, quem sou eu, gente, para criticar as coisas dos outros, mas eu também tenho direito em dar minha opinião, né, sobre as coisas. Quando eu ouço falar em pós-graduação em contação de história, teve uma amiga minha que trabalhava comigo direto, ela resolveu fazer isso, mas para quê fazer isso? Porque a contação de história é uma coisa que está dentro da gente, a gente pode fazer para estudar, para se aperfeiçoar, tarará, mas cada um tem seu estilo. Cada um é um jeito mais calmo, outro mais agitado, mais com humor, sabe? Então, a gente tem que ver qual é o nosso estilo, qual é o nosso jeito de contar. Qual é o nome da sua filha, Marlete? É Sofia. Sofia? Sofia, dá oi, tia. Oi, Sofia. Sofia, então, a criança... Eu conto essas histórias para qualquer faixa etária. A gente tem a mania de achar que a criança é bobinha, fazer coisas tchateteca, né? Então, a mesma história que a gente conta para adulto, minha avó contava de histórias horripilantes. E eu gostava daquele medinho. E até tantas horas da madrugada, ouvindo, com medo, aquele medo, sabe? E hoje em dia a gente não pode contar histórias de terror, não pode contar, porque mais terror do que as crianças veem na televisão, na internet, na vida, no dia a dia. Tem mais terror que isso, gente? O que é os encantados, as encantarias, as coisas da natureza, que é tão bela. Todo dia a gente está vendo homem matando mulher com não sei quantas facadas, e estrupando criança, e matando criança, e quer maior violência que essa? Né? Então, eu acho assim... Aí eu não posso falar de Saci, que o Saci é demônio. Eu ouvi tudo... Oi? Desculpa. Quando você estava falando da discriminação que os indígenas sofrem, né? Assim, eu tinha a minha avó, que ela era índia, né? Ela morreu já. Mas ela era indígena e meu avô era negro. E meus avôs paternos. E meus avôs maternos era alemão, e minha avó, eu não conheci eu conheci meu avô, meu bisavô, que era alemão. Ele estava com bem de idade já, assim, ele tinha 112 anos.
E era um alemão muito branco, assim, falava muito enrolado, não dava quase nem para entender. E ele casou com uma mulher negra, segundo a minha mãe e a minha avó. E ele odiava porque ela era negra, e ele matou ela também, assim, sabe? Porque a discriminação era muito forte. Caramba. E aí você fala, mas não é, assim, é a questão, na verdade, a questão da discriminação é muito relacionada não só aos índios, mas aos negros e aos pobres, de um modo geral, né? É verdade. Tá fechado, Solange, seu microfone. Solange? Lúcia, você não contaria, não quero estender muito, mas você poderia contar a história do açaí. Eu achei tão linda, tão linda. Eu ouvi ela contar essa história. Nossa, é maravilhosa. E é algo assim muito próximo da nossa realidade aqui dos guarapuavanos, o açaí. Se você pudesse nos E é possibilitar, curta, né? O açaí, tem açaí para ir, gente? aqui a gente consome, mas assim, em forma de sorvete, em forma de suco, pasta do açaí, Não é é muito açaí. comum. Quero ver comer um açaí assim, com farinha e peixe assado na brasa. Opa! Deve ser uma delícia. Muito. Tem a lenda do açaí, eu até estava pensando, só no congelador, alguém falou. Eu também. Você já ouviu a lenda da Vitória Régia? Eu contar da Vitória Régia? Eu ainda não tive a oportunidade, mas deve ser linda também. Porque eu ia até pedir, né? Digo, será que eu posso contar mais uma? É menor que essa que eu contei agora. Eu gosto muito de contar a lenda. Eu nem falei a lenda do dia e da noite. No teatro é muito lindo, as luzes lá do dia, lá da noite, tem uma performance, é muito lindo o espetáculo, modéstia à parte. E a lenda do açaí é uma lenda muito triste. As mulheres se identificavam muito, as mais velhas, com a lenda do açaí, porque fala do filho, da perda, essas coisas todas, e choravam muito. Quando eu estava ensaiando, eu chorava muito, eu dizia, eu não vou conseguir contar. E no teatro tem toda a música e luz, tem toda uma dramatização, fica mais intenso, mais forte. Nossa, e aí eu dizia assim, quando eu estava ensaiando, eu não vou. O diretor dizia assim para mim, vai sim, você vai contar tanto isso que você vai enjoar. Tem que contar mesmo, até enjoar para você jogar essa coisa dentro, porque é muito triste, gente. Hoje em dia eu conto, eu chorava de verdade quando eu contava essa história. As lágrimas desciam, aí as pessoas choravam. Aí eu não sei se você. Eu estava com a ideia de contar uma alegre. Aí as meninas, as mocinhas, a gente perguntava: você gostou mais de qual? Da Vitória Régia. Porque a Nayá é serelepe, a Nayá. Eu abri ontem a oficina com a da Vitória Régia, da Nayá. Nayá é serelepe, Nayá é aventureira, é vaidosa, ela vai em busca, ela arrisca. Então, as meninas também se identificam com isso. Aí ficava as mães que se sentiu, né, na pele daquela indígena que perde a filha, né, até morrer, né, já estou contando a história, né, as meninas mais novas a Nayá. Inclusive, outro dia o Adil estava falando para mim, Lúcia, não dá mais para tu contar a Nayá, porque que eu já tô tipo assim, a Nayá é muito menininha, e eu serelepe pulava dentro da Vitória Régia, dançava com pau de chuva, é uma coisa assim, abre o vestido assim, bem grande assim. Aí eu não sei, vou deixar aqui o que vocês querem ouvir, uma triste, uma alegre, Nayá, vamos fazer uma votação aqui? Nayá ou que é Vitória Régia ou a Lenda do Açaí? Triste ou alegre? A Vamos Solange, lá, pessoal. Vamos participar da votação. eu vou contar Eu o que queria as duas, mas eu sei que a Lúcia também tem um tempo hoje. Ela tem mais você. compromissos.
Eu perdi um negócio. Ah, tá aqui, achei. Ó, a Marilyn, né? O pessoal também agradeceu ali a O Lúcia, pessoal né? quer o quê? Primeira, a Marilyn colocou a duas ali. A segunda, Vitória Régia. Qual a a faixa Vitória etária das Regia. meninas aqui? Açaí. Meu Deus. Estava até procurando os negócios aqui que eu queria contar. Bem como esse canto mesmo. Esse daqui é o pássaro cajubi, que eu não estava aqui, que eu conto com ele, quando é o pássaro cajubi. Eu brigo com ele, eu converso com ele, mas às vezes já quebraram esse bico dele. Eu falo, mas você está muito. Isso aqui lá no teatro, essas luzes, essa coisa dele fica tudo fosforescente, fica a coisa mais linda, gente. Que Mas, lindo. então, vai ser Vitória Regia? Quem está ganhando aí? A do açaí com 4, Lúcia. A outra com 5 açaí. Oi. O povo gosta de tragédia, né? Tempo era de fome, né? Então, vamos lá. O tempo era de fome. Mas a Índia Iaçá deu à luz a uma linda menininha. Todas as manhãs, ela acordava com os carinhos da menina. A felicidade era inteira dentro daquela oca. Mas fora dali, o cacique Taqui, pai de Assá, andava preocupado com a fome que devastava a aldeia. E sem alternativas, anunciou: sacrifiquem todos os curumins. Eu não quero ver meu povo morrendo assim. Naquele momento, a felicidade foi arrancada dos braços de Assá. Um pedaço sem tamanho retirado dela. E o que restou da indígena foi um choro interminável. E um dia, ela resolveu pedir a Tupã que ajudasse o cacique Taqui a resolver o problema da fome na aldeia. De repente, ela escuta um choro. E quando ela olha, é a sua menina que está ali na sua frente. E ela corre e abraça sua filhinha. Mas era só uma aparição. E a Sá chorou a noite inteira, até desfalecer. Pela manhã, o cacique Taqui foi acordado às pressas. A aldeia inteira velava o corpo de Assá, sorridente, de olhos abertos, com a face inclinada para a copa da palmeira, que estava carregadinha de frutos pretinhos. O cacique Taqui colheu os frutos e ofereceu para a aldeia inteira comer. A partir daquele dia, nunca mais houve fome naquele lugar. O cacique Taqui, pai de Assá, batizou o nome do fruto de açaí, o nome de sua filha ao contrário.
Aí, a lenda do açaí. Muito linda mesmo. Ela, no teatro, é muito linda porque tem muita coisa, tem os acessórios, ganha uma tem a menina que é um pano que eu uso e canta Oruru, balançando ela, que eu não fiz isso. Yamandu. E, e depois ela volta, eu ia usar isso, até esqueci, gente. Essa cabaça, né, essa cuia, que é da cuieira, que ela vai puxando a criança, ela vai engolindo e vai puxando para dentro do ventre dela e coloca a barriga no final, e ela termina assim com a barriga. É muito bonita essa. Muito bonita. Em uma tribo muito distante, bem no meio da floresta amazônica, uma linda índia sonha com a lua. Nayá, uma guerreira forte, destemida e valente. Ela sabia que Iraci, a lua, quando se escondia atrás da montanha, levava as índias de sua preferência e as transformava em estrelas. Nayá não se importava. Ela queria mesmo era ser levada. E todas as noites, Nayá se exibia para a lua. E a lua parecia que nem lhe dava trela. E Nayá foi ficando triste, chorosa, deprimida. E não houve pajé certo que desse jeito naquela situação? Mas numa noite de lua cheia, Nayá avistou a lua tocar a copa de uma árvore. E Nayá saiu correndo, correndo, e subiu no pé de Samaumeira. E quando estava lá no alto, bem no alto, a lua foi ficando mais distante, mais distante. Decepcionada, Nayá chorou. E quando ela olha para baixo, ela avista a lua refletida bem no meio do lago. E obcecada pela lua, a indígena se atirou no mergulho profundo e eterno. Compadecida com o destino de Nayá, a lua decide transformá-la numa estrela, diferente dessas que brilham no céu, mas numa estrela da água, chamada Vitória Régia. Reza a lenda que em noites de lua cheia é possível ver Nayá dançando bem no meio da planta estrela.
A Lena da Vitória Regia. Maravilhosa, um espetáculo. Muito obrigada, gratidão mesmo. Uma grande oportunidade para todos nós. Maravilhoso. E aí, gostaram mais de qual? Das duas? Das duas. Maravilhosa. Das duas. Vocês são difíceis, hein? Ó, uma mais linda, o pessoal tá colocando no chat, né? Uma mais linda que a outra, né? Das duas, né? E eu acho que dá pra gente abrir agora também, né? Se alguém tem Vocês algum poderiam fazer uma questionamento. foto e mandar depois para eu fazer uma Ah, postagem? sim. Quando tiver todo mundo com a... Vou me ajeitar aqui, gente, vai aparecer. Quero ver o rosto dos parentes. Pessoal, abram as câmeras. Boa noite, Elza. Boa noite, Lúcia. Amei as histórias. Obrigada, parente. E a Marilyn, gostou? Eu adorei, prof. Até o meu filho aqui estava ouvindo comigo também, ele gostou também. Muito bom, muito emocionante. Nossa, eu adorei, adorei. E a Cristiele, gostou? Adorei, parente. Bem lindas as histórias. Viviane, oi, gente, tem outra criança aí. Beijos. Vai ver? Quer ver? Aqui, senta aí, senta aí. Coração. Então tá. É coração? Tchau, Arima. Oi. Tchau, Arima. Cadê os de vocês? Tchau, Arima. Beijo, Arima. Beijo. O Arismo é de onde? Você gostou? Para você tinha a história da carambola, a lenda da carambola que tem no espetáculo. Que canta carambola. Vocês contam história para eles? Sim. Ai, que bom. Faz uma foto, gente, bem bonita. Abre aí, Marilyn, para você aparecer na foto. Até tirar o óculos. Fica dando o reflexo da luz. Fazer uma pose. Já fizeram a foto? Vou fazer a foto, então. Só um momento. Agora sim. Todo mundo muda agora. E aí, estão animados para estudar? A Pode Diana falar. levantou a mão. Sim, hoje eu ainda comentava, né? O diferencial do nosso curso, que seria presencial, ser remoto, é isso. A gente consegue participar de várias oficinas, ter várias oportunidades. Isso é muito incrível, porque... E até de estar na pedagogia do campo, né? Essas oportunidades, eu acho que a Unicentro está, não sei se é todas as universidades públicas que proporcionam isso, é um conhecimento incrível, eu amei ouvir as histórias, porque desde criança a gente não tinha TV, não tinha rádio, minha mãe entretia 5 filhos, até na roça contando história, e isso eu acho que é muito incrível. Minha mãe contava essas histórias assim, da cabecinha dela, ela que tinha, ela que sabia, e a gente acaba perdendo, né? Quando eu escuto você, Lúcia, contando essa história, eu fico assim muito, muito feliz saber que eu tenho essa raiz e que eu preciso resgatar isso também,
porque eu gosto muito de história. Eu sempre contei muita história para minha filha. Eu tenho uma filha surda de 26 anos, e ela aprendeu muito com histórias, né? Tipo, eu contava muitas histórias para ela. E é muito interessante. Obrigada, gratidão mesmo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Djan tinha levantado a mão também. Olá, licença. Boa noite. Olá, professora, tudo bem? Prazer. Eu queria só agradecer, sou a Giancal, aqui do Quilombo Paiol de Telha, uma comunidade quilombola. Nossa, fiquei bem emocionada, muito feliz pelas histórias que se relacionam e tem muita proximidade assim com a nossa cultura, né, o nosso modo de ver o mundo, né, de relação com a natureza, com a terra, né, com os elementais, né, que a gente reconhece e vê a vida nesses elementos, né, muito para além de uma matéria, né, eles são espírito, eles são seres, né, e eu gosto muito porque na mitologia africana tem os griots, né, que são os contadores de história, e eu me interessa muito, né, contar as histórias. Eu gostei dessa dica, né, que você deu para a gente não se apegar a um modelo, porque cada um tem a sua forma de contar, né, a sua forma de transmitir o conhecimento. E muito importante para nós, assim como a pedagogia do campo, né, um movimento que a gente está, né, ocupando esse espaço na academia, né, para poder contar as nossas histórias, né, porque são possíveis, né, a gente poder ouvir e pensar o mundo, poder se relacionar de outras formas. Então, muito honrada por estar, né, ouvindo e aprendendo com você. Muito grata, prof. Obrigada por me ouvir, né? Estou emocionada, gente. Eu fiquei tão uma ansiedade de estar aqui com vocês. A professora Solange falou tão bem de vocês, né? E aqui, quando precisar, estou por aqui. Então agora eu vou passar para Solange, né, para fazer os agradecimentos mais formais, né? Eu só passar um último aviso, né? Eu tô bem o garoto dos avisos, né? Semana que vem nós temos então uma nova oficina. Nós temos uma oficina sobre a brinquedoteca, né? No dia 10, né? A nossa oficina. Então, quem que colocou no chat ali? Quer falar alguma coisa, Evanuze? Não, foi muito rápido. Mas é para deixar o gostinho de quero mais também, ó. Daí nós chamamos a Lúcia para uma segunda rodada, uma segunda oportunidade. Só que daí, Rodrigo, vamos ver se, voltando para o presencial, se nós trazemos a Lúcia para a nossa universidade, né, para que ela possa conhecer esse espaço, para ela ir conosco na aldeia. Aí vamos fazer algo assim mais, um pouco mais extenso, mas que ela seria muito bem recebida por todos nós e será Trazer os uma honra livros, Solange. recebê-la. Os livros que ela vai lançar, trazer os livros para nós. Sim. Exatamente. Meus livros vão chegar aí para a criançada de vocês, tá? Depois vocês me falam, ou vocês me adicionem lá no Instagram, para eu saber quem é que tem as crianças, para eu mandar o livro, assim que for. Tá saindo, gente, já está no forno. Saindo. Lúcia, é um imenso prazer, em nome da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, ter a oportunidade de ouvi-la. Nós queremos agradecê-la pelo nosso grupo de estudo, o qual você teve a oportunidade de participar, da Laici, né, do LEDOC, que traz muito essa questão das águas, florestas e campos. Né? Então, é um prazer tê-la conosco. As próximas atividades do grupo de estudo, nós vamos convidá-la. E, aos poucos, a Lúcia vai se inserindo no nosso contexto universitário. E vamos esperar passar essa parte pandêmica. Assim que voltarmos para o presencial, vai ser uma honra recebê-la conosco, trazer os seus livros, suas obras, né, mostrar tudo isso que você faz muito bem feito. É um grande privilégio nosso tê-la conosco. Um forte abraço e muito obrigada do coração. Né? E vai ser uma honra todos
esses indígenas, você vai conhecer. Nós temos aqui a aldeia em Nova Laranjeiras, nós temos na Lebre, nós temos em Mangueirinha. Nossa, nós podemos andar por vários lugares, Lúcia. Será uma honra recebê-la conosco. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Me sigam lá no Instagram, tá? Me cobrem o livro, que é muita coisa. Eu quero muito que vá para essas crianças daqui que me viram hoje aqui, tá bom? Obrigadão de coração. E quando tiver as oficinas, eu mando para a professora Solange que vocês ganham bolsas, tá? Muito obrigada. Nós que agradecemos, então, Lúcia, né, pelo tempo, pelas histórias, né, contadas, né? Muito interessante, muito importante essa noite, né, professora Solange? Sim, e o mais interessante, que eu gosto muito do trabalho da Lúcia, porque ela vai desmistificando e mostrando a importância, né, desse pertencimento da cultura indígena no nosso habitat, né, que nós temos que levar em consideração e respeitá-los, as suas matrizes, as suas origens, né? Então, quando ela traz essa questão da escola, de como que o professor trabalha, né, e nós temos que mostrar realmente que existem esses povos, que eles têm a sua cultura, que eles têm os seus cantos, os seus rituais, né? E desmistificar, é como diz a própria Lúcia, né? Às vezes a criança utiliza um cocar, não sabe nem qual é o significado daquele cocar, né? Então nós temos que aprender muito para que possamos ensinar nas escolas, né? Então fica aí para nós refletirmos, né? Como que nós estamos trabalhando dentro das escolas com essas temáticas que são impostas pelo livro didático, pelo currículo, né, pela própria escola. Então, cabe uma bela de uma reflexão. Meu muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.